lá começar mais esse episódio, esse programa, esse bate-papo aí, esse rolê aí que a gente inventou. E como a gente falou no episódio passado, né, que a gente tá com as mesmas roupas de novo. Charminho. Eu acho que vai ser uma marca de trabalho. A cada 2 episódios a mesma roupa. Eu acho justo. Como a gente falou no episódio passado, a gente vai falar sobre trabalhos personalizados, que é muito diferente de trabalho Ctrl-C, Ctrl-V, e isso impacta diretamente em custo, né, em tempo, em disponibilidade, valor, de forma geral. Não só valor. Não, é valor da forma geral. Agregado, o custo, tempo. Sim. E todo o resto do rolê. Sim. E aí, tu quer começar? Não, pode ir, tá desenvolvendo tão bem. Bom, achamos válido falar sobre isso, porque eu e a Tá temos esse tipo de trabalho, né, de ser algo personalizado, e isso impacta às vezes muito nas expectativas das noivas, né? Então, a Tá, por exemplo, ela não atende mais do que uma noiva por dia. Coisa que tem outros maquiadores que fazem. Outra coisa, né? eu não atendo noiva sexta, sábado e domingo no mesmo final de semana. Então, assim... No máximo sábado, no máximo 2 dias de sexta a domingo. Então, assim, isso impacta na nossa agenda, né? Então, assim, convenhamos que se você tem uma agenda um pouco mais reduzida, seu custo é maior. Se o seu trabalho é personalizado, seu custo é maior. Sim. E o valor todo agregado ali, por exemplo, o trabalho da Tá é uma dedicação, tipo, exclusivamente para noiva, né? Coisa que às vezes com outros maquiadores não acontece, que atendem 400 mil noivas no mesmo dia. Vamos já! Vamos entrar. É isso aí. Por que a gente resolveu falar disso? Porque a gente vê essa diferença muito nítida no nosso trabalho. Grita, né? Com a forma dos outros fornecedores. Quando a gente fala de serviço personalizado, além da parte ali do resultado final, né, que dá, por exemplo, no meu caso, da maquiagem do penteado, que eu vejo muito maquiador, fazendo Ctrl-C, Ctrl-V em todas as noivas, como se fosse todo mundo com o mesmo Nosso estilo. direct que o diga. Mesma personalidade, mesmo tom de pele, é tudo igual. Tudo igual. E além disso, também essa questão de tudo que envolve mesmo, de agenda, de como funciona, que nem a Carol, ela tem um limite de quantidade de trabalho que ela aceita. Por que eu não faço num final de semana, de sexta a domingo, casamento todos os dias? Porque eu tenho certeza que na de domingo eu não vou ter o mesmo empenho, a mesma entrega, a mesma dedicação que eu tive na de sexta, gente. É impossível. Um dia de noiva às vezes leva 12 horas. Como é que 12, na última eu vou estar do mesmo jeito? Não vou estar. Essa questão também de, tipo, só fazer a noiva num dia. Porque eu sei o quanto leva um dia de noiva e o quanto tempo leva para que as coisas funcionem e que o cronograma flua de uma forma tranquila e calma. Sem correria, sem fazer, tipo, tenho que terminar, tenho que ir embora, vou fazer o retoque aqui correndo, porque eu tenho outras... do cronograma também, né, amiga? Porque, assim, não é todo maquiador que respeita um cronograma e que desenvolve um cronograma. Sabe fazer? Não, às vezes faz, mas muitas vezes não sabe fazer direito. Tem Coloca lindo no papel, mas assim, sem contar o tempo real pras coisas. Ou sem contar um tempo... É um tempo utópico, né? Tipo, exatamente. Um dia a gente vai chegar lá. Que horas a gente vai acabar? Aquilo, sabe. Segura na mão de Deus e vai. E outra coisa, é o que ela falou, muitos maquiadores também, e isso às vezes até no próprio dia da noiva, né? Pega a noiva e faz mais 5 madrinhas, 10 pessoas, fala que ele vai dar conta de tudo e de todos. E não vai dar, gente. Não vai dar. Isso também é uma coisa que também tem a ver com o valor agregado no meu trabalho, que eu só faço a noiva e mais uma pessoa. E eu levo um assistente, né? Exato. Não faço sozinha. Então, tudo isso vai gerar um melhor serviço para a noiva, vai proporcionar uma experiência melhor, mas vai ter um custo, porque é um valor maior, né? Exatamente. E aqui, por exemplo, falando do meu trabalho, por exemplo, quando a noiva fecha os convites dos convidados com a gente, tem todo um trabalho de desenvolvimento de eu nem falei nessa parte do desenvolvimento antes, tem todo o trabalho antes. Sim. Né? Tipo, no caso, tipo, esse cronograma mesmo que dá um trabalho do cão pra fazer.
Porque, e assim, por mais que eu não faça a produção das madrinhas, eu levo equipe às vezes. Então eu tenho que fazer o cronograma da equipe, porque é, né, minha responsabilidade, com o cronograma da noiva, e dependendo do que for rolar naquele dia, se for ter first look, tem que bater os dois cronogramas. Exatamente. E aí a gente que não quer começar cedo, às vezes é o espaço que não vai abrir o horário suficiente, no tem horário esses certo. casos. Mas antes só da Carol começar a falar do trabalho dela, nessa parte de personalização no começo, ainda tem isso que a gente tava falando de Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não vou, tipo, vocês podem pegar as minhas últimas 5 noivas, elas não vão ter o mesmo cabelo e a mesma maquiagem. É bem diferente. Porque tem a vibe, é aquilo que a gente falou no episódio passado, a vibe é parecida. Mas cada uma vai ter os detalhes que são ali da personalidade dela, do horário do casamento, de onde ela vai casar, do estilo do vestido, a grinalda, que vai ser diferente. Porque eu vou orientando ela e a gente vai criando essa produção personalizada pra ela. E não vai ser uma coisa que tipo, não, isso aqui é de noiva, essa maquiagem aqui é de noiva, esse cabelo é de noiva, ou essa vibe aqui é de noiva. Não, gente, pode até ter maquiagem e penteado parecido, mesma vibe, mas vai ter um batom diferente, a grinalda diferente. Tem aquilo, né, amiga? Tipo, é o estilo do rosto também, claro. O olho mais caidinho, o olho menos caidinho. Nossa, isso muda demais. Eu já me mandou umas coisas que eu falo, meu Deus! É uma tristeza, parece, gente. Às vezes, dependendo da maquiagem, parece que a noiva tá de olho fechado, assim. Exato. Ai, eu acho isso tão terrível, triste. é terrível. Então, triste, porque e, além de todo esse detalhe, tem muito profissional que não tem essa parte técnica mesmo. Isso. De entender, de subtom de pele, esse daí também a gente... subtom também. Nossa senhora, subtom que tem que demais. descer com a maquiagem às até o grita, bico da pessoa pra poder dar conta, porque senão dá aquele contraste pescoço e rosto. E formato de olho, nossa, o que eu vejo de noiva com o olhar triste, ou então com aquele cílio que tá deixando o olhar pesado, ou muito preto, e aí em todas as fotos ela fica com o olhinho pequeno. Enfim, gente, não dá pra você fazer copia e cola e achar que vai dar em todo mundo. Não vai. Em alguém não vai funcionar. O contexto fica legal? Fica. Mas quando você começa a ver os detalles... Fechar, começar a alinhar. Eu vi ontem ainda uma foto que eu fiquei, ai, Jesus, coitada da noiva. O olho da noiva não foi nada respeitado. Parecia que ela tinha tomado 2 socos na cara, então, ficou fundo. Essa coisa de alinhar, né, a coisa do Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes, por exemplo, não tem como a gente fazer... não vou nem falar sobre estampa, né, que às vezes foge um pouco, mas falar de fonte mesmo. Às vezes uma noiva clássica, ela não combina com uma fonte de uma noiva que eu vou colocar na praia. Então, os mínimos detalhes, né, a fonte é completamente diferente. Uma fonte clássica de uma fonte que tem uma vibe mais praiana, uma vibe mais uma vibe mais muito relax. muito diferente. Então, esses pequenos detalhes que a Tá mencionou, é justamente isso, nas minúcias que a gente consegue exatamente. São os detalhes que vai dar uma experiência completamente diferente para aquela noiva. Tanto na produção dela se ver do cabelo, da maquiagem, como no contexto de como ela foi tratada no atendimento. Né? Que isso é uma coisa que a gente escuta muito das noivas, que tem gente que trata elas como se fosse mais um contrato ali, tá, e tipo, ajuste, não tem a possibilidade de ajuste, não é nada. Elas são, é isso aqui, é assim que eu faço e acabou. Na verdade, o que a gente vê muito no mercado é que o fornecedor quer que a noiva se molde a ele, e não ele a noiva. Ninguém se adequa à noiva, você que lute. Então, eu só por faço exemplo, isso. A Tati que faz briefing também, né, pra entender, tipo, todo o contexto todo do casamento. E vou dizer mais, na minha ficha da noiva, né, que eu chamo da ficha da noiva, eu quero saber até da noiva. Tipo, não é só sobre o casamento, porque sobre o casamento fica uma coisa meio... Sim. Só o que ela gosta naquele momento. E quando a gente fala, eu não sei como que funciona no teu, que eu acho que deve querer entender sobre o casal. Sobre o casal. Né? No meu caso é mais sobre a noiva, tipo, além de eu querer saber a história, porque eu sempre gosto de saber a história dos dois. O meu também tem história. Eu gosto de saber da noiva, tipo, o que ela gosta de escutar, o que ela gosta de assistir, fatos inusitados da vida dela. Porque às vezes a pessoa teve um acidente, alguma experiência muito traumática pra ela que vai desencadear ela gostar ou não gostar de alguma coisa, ou ela já teve uma experiência muito ruim de maquiagem, de penteado, que isso assim é clássico, gente. Quase todas as noivas que chegam pra mim já passaram por alguma experiência ruim, e assim, elas descrevem pra mim, e nossa, eu chego muito mais
munida de informações daquela pessoa para poder orientar ela, né? Pra ter não é só na prévia ali a gente conversar e discutir o que vai ser feito. Não, tem um estudo antes, tem um mergulho ali naquele universo. Não, e assim, o que eu vejo muito, por exemplo, é que às vezes a noiva até fecha, vai, por exemplo, ela escolhe ou eu ou a Tá pra fazer as coisas pra ela, mas ela às vezes não está preparada pra ter um serviço personalizado. Eu vejo muito isso. Então, assim, às vezes vem a noiva que ela tá na cabeça, ela tá com aquela coisa de que é tudo muito engessado. E, pô, ela tá pagando por um serviço personalizado. Sim. Então, eu vejo, por exemplo, noiva responder briefing com pressa. Gente, eu preciso saber se tá ali no briefing, tá importante. Já chegou uma vez da noiva, por exemplo, às vezes a gente entende que a noiva tá numa demanda muito grande de coisas pra fazer, né? E, por exemplo, já aconteceu de noiva passar pra mãe responder briefing. Porra, o que a mãe vai saber sobre a história do casal, cara? No meu briefing, por exemplo, tem por exemplo, se o casal tem alguma história engraçada, Sim. o casal tem alguma história engraçada. Como não é a mãe sabendo de uma história engraçada. Não, e eu ela quero pode até saber saber, mas a forma dela contar Mas é eu diferente. quero saber pelos noivos, exatamente. Eu quero saber a história contada pelos noivos, né? Porque às vezes é nessas coisinhas pequenas das histórias que a gente pega essa coisinha tipo, isso aqui tem muita cara deles, pô, Sim. isso aqui é... A gente precisa conseguir entrar nesse universo mesmo, eu que falo são isso. vocês. Eu falo isso sempre em reunião, né? Quando eu vou explicar os processos, eu falo assim, olha, vai ter um briefing é extenso, vocês vão precisar de tempo para responder. Mas assim, eu preciso que vocês respondam com calma, né? Mas tem noiva que não quer responder e a gente também tem que entender que, beleza, ela pagou pelo meu serviço, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso, mas é importante quanto fica, mais... Fica pra gente assim, fica meio... solta, não, e né? fica meio... Tipo, assim, a gente, claro que o tempo também. que a gente tem de experiência, muitas vezes ajuda a interpretar poucas coisas. Mas quanto mais tiver, melhor, gente, porque cada pessoa é de um jeito, né? E cada um tem uma expectativa. Então, e o meu também é bem extenso. Eu sempre falo pras noivas, olha, pode tirar o final de semana, se você... Eu só preciso que você me mande, mas pode levar um tempinho. Porque eu prefiro mesmo ter páginas e páginas pra ler e me preparar quando chegar pra prévia dessa noiva. E até por isso que a gente também não consegue pegar um zilhão de trabalhos, gente. Exatamente. Porque como é que eu vou dar atenção... Isso demanda muito tempo. É que eu acho, aquela coisa de tipo, quando a gente não vê todos os bastidores, às vezes a gente não consegue ter uma ideia real do quanto aquilo demanda de trabalho, né? De quanto valor tem naquilo, né? Então às vezes a noiva acha que tipo, faço um tapa, um layout, tipo... Imagina, vem muita noiva assim, vou chegar a fazer uma maquiagem penteada, 3 horinhas já tá pronto. Eu quero uma coisa bem simplesinha. Não Como existe o simplesinho? simples, não existe o simples. É a mesma coisa que você falar assim, eu quero uma tag grande. O que é grande pra mim? O que é grande pra você? Exatamente. Mas é a mesma coisa, tá equiparado, porque uma coisa simples pra mim não é simples, né? E não é por uma coisa, não, você é Não, gente, o simples não existe. Sabe? O simples num trabalho personalizado, uma pessoa que trabalha de forma personalizada, de forma ali entregue aos noivos, não tem como existir algo simples, né? O simples, ele pinga pra gente, ele tipo... Não. E é também aquela ideia de que pode ser mais simples, com muitas aspas, ou mais rápido pra gente fazer, porque a gente tem a experiência. Exato. A gente consegue sacar algumas coisas com o tempo de experiência, com o nosso conhecimento, com a nossa técnica, que algumas outras pessoas não vão conseguir sacar tão rápido. Mas isso também tem um custo, tem o nosso custo de anos de dedicação, de anos de trabalho, de cursos e enfim, não é uma coisa tão simples, muito simples pra pegar. Então é bem complicado, tipo, da gente tentar conseguir alinhar aí, né? Porque é o que eu falei, vem muita noiva que não está preparada para esse tipo de coisa, mas eu acho que isso é reflexo do que a gente tem no mercado hoje, sabe? De que, tipo, ela já vem de uma demanda de fornecedor que só quer essa coisa de você se molda a mim e não eu a você, né? E aí ela acha que todos os outros fornecedores vão ser assim.
Não, e né? algumas vão pro lado oposto, que acha muito caro um serviço personalizado. Aí também não entende isso. as diferenças entre o fornecedor A, fornecedor B, o fornecedor C e o que entra dessa parte personalizada. Porque como a gente falou de tempo, que não dá pra gente pegar 1 bilhão de pedidos e de data se a gente não tiver esse foco. Por exemplo, para fazer uma prévia, eu tenho que ler essa minha ficha e entender aquela noiva. Eu vou orientar ela na hora de escolher grinalda, acessório, se ela precisar de alguma ajuda Coisa com que véu. não é todo maquiador que faz. Não faz. E porque também não dá conta, amiga. Se eu tiver noiva sexta, sábado, domingo, todos os finais de semana do mês, como é que eu consigo dar atenção pra uma noiva? Em que tempo vai fazer Não isso? existe, gente. Então, pessoas que trabalham isso assim, independente de maquiagem penteada, eu vejo muito isso com fotógrafo e pessoal de filme, que trabalha com uma agenda mais enxuta, de uma quantidade específica de casamentos ao ano. É por isso. É porque pra gente entregar um bom trabalho, e o caso deles tem até o pós, né? Pós-festa, o meu tem mais pré, o deles tem mais pós. Precisa de tempo, precisa de dedicação. Não é fazer tudo de qualquer jeito, no Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu fiz na noiva de hoje, dá pra aproveitar pra de amanhã. Na outra. Ou então, olha, a empresa que eu falei pra ela que fazia uma grinalda legal é a mesma que eu vou passar pra outra e pra outra, sendo que são estilos de noivas diferentes. E isso a gente vê muito em espaços de casamento, tipo, a galera reaproveitando decoração, reaproveitando as coisas, entendeu? Os profissionais, eles não pensam fora da possibilidade, porque tá acostumado só aquilo, a noiva que se adeque a mim, eu não vou fazer nada de diferente. Eu tenho até alguns casais que, por exemplo, em alguns locais que eles casam, não muda a decoração. A decoração é a mesma. Então, assim, as cadeiras são as mesmas, porque é aqueles espaços que você já fecha tudo. Então, assim, a decoração, ela é fixa. E são as mesmas cores de flor. Nossa. Então, assim, tipo, você não tem nem a possibilidade de, sei lá, tu tem que gostar daquela flor. Não tem jeito, porque acho que é aqueles coisas permanentes, sabe? Então, você não tem possibilidade. E é uma decoração, às vezes, tipo, mais clássica, só que às vezes você não quer ser tão clássica. Ou às vezes é uma decoração muito rústica e você não quer ser tão rústica. Então, e uma coisa que é bom de se atentar também, que tá até linkando com o nosso último episódio, que se você não ouviu, vai lá que vale a pena, que tá falando sobre estilos de trabalho dos fornecedores. Que é, por exemplo, a noiva quando tá fechando, o fornecedor, ele até finge que faz um personalizado. Ele fala, não, mas isso dá pra gente adaptar, isso dá pra fazer. Mas aí você foi olhar o trabalho dele, ninguém nunca fez alguma coisa parecida com aquilo que você gosta. Não caia nessa cilada, tá? Porque esse fornecedor, na hora que for ter uma reunião mais próxima do casamento, ele vai tentar te convencer da ideia original dele. Do contrário. Porque é só o que ele sabe fazer. Se você olhou que é tudo muito parecido, ele não vai fazer nada muito diferente daquilo, gente. Não adianta. E muitos vão agir nessa má fé de falar que isso a gente adapta, isso a gente consegue, isso a gente dá um jeitinho. Claro que tem coisas que dá pra adaptar. Mas é o que a gente falou no último episódio. Detalhes dá pra você adaptar. Uma coisa ou outra dá pra você adaptar. Não dá pra você mudar tudo, né? O que eu ia aproveitar até o gancho do meu setor, assim, a gente vê em muita gráfica, por exemplo, você chega lá, você vê um portfólio imenso de opções, e aí o cara vai pegar o teu nome, vai adaptar ali naquele modelo, não vai mudar nada, né? Tipo, no máximo, não tem o nome dos pais, vai incluir o nome dos pais e acabou. Não tem como esse tipo de trabalho ser personalizado. E até o ajuste fica estranho, né? Porque às vezes, por exemplo, meu nome é pequeno, o nome da Carol é maior. Já vai dar ruim. Não tem como isso se encaixar. Então, é muito complicado, tipo, você querer comparar um serviço personalizado de um serviço mais, tipo, meio pastelaria, sabe? Exatamente. Tipo, o pastel é tudo igual, gente. Não vai ter um negócio personalizado ali, a não ser que seja a proposta do fornecedor fazer um negócio personalizado, né? Então, não tem como isso, né? Outro dia veio um casal aqui no escritório que aí eles falaram assim, olha, eu vou ser bem sincera com você. Eu fui na feira de noivos e tal, eu vi um outro fornecedor,
Mas assim, o seu atendimento, cara, eu reservo, tipo, pelo menos 2 horas pro casal. É 2 horas sentada aqui, conversando, mostrando tudo que dá pra mostrar pra eles. Porque eu acho que precisa disso, sabe? Se fosse um trabalho Ctrl-C, Ctrl-V, eu conseguia fazer reunião em meia hora, gente. Sim. Meia hora. Ó, tu gostou desse aqui? Beleza, esse aqui que tu vai colocar, eu vou trocar só o teu nominho aqui, tá tudo certo, vai ser essa cor, vai ser esse acabamento e acabou. Não, ou então é um fornecedor que fala do serviço dele e acabou, não quer conhecer o casal. Né? Exatamente. Tem muitas vezes as noivas falam que a reunião, a pessoa só perguntou sobre o trabalho dela. Por exemplo, no meu caso, a minha reunião, eu faço bem no começo, né? Perguntar muito mais do resto do que do propriamente meu trabalho. Porque às vezes a noiva, tipo, ela já até tem uma ideia de maquiagem, penteado de grinalda. Mas eu sei que no desenrolar pode acontecer muitas coisas. Então eu prefiro saber sobre o local que ela vai casar, por que ela escolheu, o horário que ela vai casar, se ela já tem algum fornecedor, como que é a ideia do vestido, como que a ideia da decoração, cores, coisas muito além. Que é pra eu entender já quem é aquela noiva e aí a gente já ir construindo um relacionamento. Alguma coisa. Exatamente. Principalmente pra estar aqui, tipo, fica no dia ali, Sim. né? Isso pega Eu muito. posso fazer um adendo aqui? Inclusive, acho que uma das coisas legais da gente falar de personalizado é que quem trabalha com personalizado cria uma conexão. Conexão diferente, eu ia falar. Era o próximo gancho que eu ia pegar. E que é uma coisa importante quando, por exemplo, no meu caso, eu vou passar o dia do casamento com a noiva e às vezes eu fico mais tempo com ela do que ela vai passar com o noivo, com a noiva, com a família. Certeza. Tá? Se ela não for com a minha cara, se eu não souber quem é aquela pessoa, se a gente não tiver um entrosamento, ali. uma coisa tipo dela se sentir confortável comigo. Gente, eu visto a noiva, eu levo a noiva pra fazer xixi quando ela já tá com o vestido. Se ela não se sentir confortável comigo, se ela não entender que eu tô ali pra ajudá-la, pra fazer o que tiver ao meu alcance, não vai dar certo. Já era, não tem como. Não tem como. Então também não tem como você criar esse tipo de conexão num trabalho copia e cola. Porque eu não vou ter esse tempo de conversa. É aquela coisa que a gente falou da questão do tempo mesmo. De, por exemplo, o quanto, se a gente for parar pra ver o quanto a gente dedica de tempo pra uma noiva, e se a gente pudesse comparar com um serviço Ctrl-C, Ctrl-V, o quanto é dedicado pra essa noiva, gente, não tem comparação. Não tem como ter comparação. Não, eu fiz uma conta uma vez, assim, por cima de quantas horas eu tava numa noiva, eu sentei e chorei no cantinho da sala. É surreal. Muito tempo. É que às vezes a gente aqui não consegue expressar exatamente o quanto. Mas eu acho que por ser uma coisa que a gente, tipo, a gente gosta dessa conexão, a gente gosta vive de estar literalmente com a noiva aqui. Então esse negócio da gente gostar também acaba dificultando, a gente não entende o quanto de tempo a gente gasta, mas é muito tempo. E assim, eu vejo muito, tipo, as noivas falam que, ai, nossa, Carol, o seu atendimento é excepcional, no pós, né, tipo, no durante, na verdade, porque eu fico uma boa parte com o casal, né, então às vezes eu pego o casal desde caixa dos padrinhos até quase papelaria do dia. Então, às vezes, vai 1 ano antes, 2 anos antes, que já aconteceu. Então, não tem como, eu não consigo não criar uma relação diferente de... Imagina, eu sigo todas as minhas noivas no Instagram e fico Então, interagindo com tudo. eu também. Uma das primeiras perguntas do briefing é seu Instagram. Sim! Justamente pra começar a seguir ela. E também isso ajuda a gente, né? Exatamente. Até entender melhor, tipo, por exemplo, eu tenho um casal que ele é mega alucinado em natureza. Cara, tipo, tá explicado por que eles escolheram o lugar que escolheram pra casar. Tem tudo a ver com eles. E isso ajuda, por exemplo, na minha criação. Isso impacta diretamente a minha criação. Olha o detalhe do trabalho personalizado. É uma coisa que a gente faz porque vai ajudar no trabalho, mas ao mesmo tempo a gente gosta dessa conexão. Então é por isso que funciona, por isso que flui. Porque é uma coisa que é importante pro trabalho, mas que a gente não faz de forma obrigada. Exatamente. Não é uma coisa que é imposta. A gente quer ter essa conexão, porque a gente sabe a importância disso. Isso pra gente pega muito, né? Então é difícil uma noiva assim que não goste do atendimento, muito difícil. Acho que quando a noiva não gosta do atendimento, ela já parte pra outra coisa, tipo... Porque é isso, tipo, eu vivo muito aquela experiência. Tem noiva que não, né? Tem noiva que pá, acabou. Não, mas esse negócio do atendimento, eu já tive noiva que, assim, não quis responder as perguntas que a gente faz pra mandar o orçamento. Tipo, ai, não tenho tempo pra isso.
Então, realmente, Então, é uma tudo pessoa que bem. não tá preparada para um serviço personalizado. Eu porque acho que é mais de precisa. preparação mesmo do que propriamente. Às vezes não é nem questão de grana, Não. mas é uma questão de prioridade. Tipo, ela não faz questão vai desse querer- tipo de ela não trabalho. vai querer ter um trabalho personalizado. E o trabalho personalizado exige, né, isso. Então, assim, se alguém te disser que tem um trabalho personalizado, mas que... É o mais barato do mercado? Pode desconfiar que não tem personalizado. Não tem. Não tem como, gente. Não tem como. Ou esse fornecedor logo vai cair, tipo, ele, né? Ou ele não vai conseguir te entregar o que você Ele tá prometendo. talvez viu um outro fornecedor que a gente falou de, tipo, Não. escolher o A e o Episódio. B, né? Então, Isso, você inclusive, essa cilada. Essa parte do trabalho personalizado é um diferencial importantíssimo para você escolher entre A e B. Isso. E E aí é o filtro, né, que a gente cria. Exatamente. E aí o outro detalhe que a gente tinha que falar sobre, muitas vezes o personalizado é mais caro. Não muitas vezes, ele é. Tem que ser. Se não é o que a gente tá falando, você vai se frustrar. Não tem como. Mas é sobre gastar com pessoas, com fornecedores que você faz questão de ter. Tem algumas coisas no casamento que dá pra você economizar. Tem muita coisa que dá pra economizar. Tem muitas coisas que você nem precisa ter no seu casamento. Isso que eu ia falar. Né? Porque a gente sabe que quando a pessoa fica noiva, um buraco negro se abre Tem um mundo e surge um mundo de possibilidades. Então, assim, tem certas coisas que você não precisa fazer e tem certas que você pode economizar. Mas para coisas importantes para você, Prioridades. vai no personalizado e tem essa... Gaste com... Assim... Gaste com um fornecedor assim, que você já tem uma boa referência, que Não, e você que já você- viu, e que que você se identifica, né? Então você faz questão. Porque no personalizado você vai onerar mais do teu orçamento, do teu budget, mas Você vai fazer isso. pagar. Exatamente, você vai pagar Porque por uma coisa. se é uma coisa que pra você é importante, por exemplo, pra mim é muito importante foto e vídeo. Gaste com isso. Economize com outra coisa. Pra mim é muito importante eu estar me sentindo bonita. Gaste com a sua produção. É muito importante eu ter o meu convite ali, eu quero guardar, quero mostrar pros meus filhos, quero deixar ele no meu álbum. Gaste com o seu convite. Não vá gastar, não vá comprar na internet o arrodo que vem tudo com a letrinha meio torta. A história que eu ia falar é justamente essa. Uma vez eu e uma noiva, aí ela estava completamente desesperada. Ela me mandou um áudio, aí falando assim: ai, Carol, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude, que eu tô desesperada, não sei o que lá, papapá. E o primeiro áudio que ela mandou, ela não falou o que ela precisava, ela só falou que ela estava muito desesperada. E eu falei: mulher, me fala o que aconteceu, né? Tipo, eu tô ficando desesperada agora, tipo, o que aconteceu? Aí ela: ai, é que eu tô com tanta vergonha do que aconteceu. Eu falei: mas me conta, como é que eu vou te ajudar? O que é? Ela falou: então, tem um modelo de convite seu que eu amei. Ele é perfeito, ele é exatamente o que eu sempre procurei, papapá, ele é aquilo, é isso. E aí, o que eu fiz? Eu já até sei o que ela fez. Peguei o modelo e mandei pra uma pessoa pra ela fazer igual. Aí ela me deu isso aqui, só que Ai, gente, expectativa não e tinha realidade. nada a ver com o coisa. Na época eu fazia envelope texturizado, era uma outra vibe de trabalho também, mas era lindo o convite, né? E aí ela deu pra outra pessoa fazer e a outra pessoa não entregou nada. Sabe aquelas histórias do bolo? Sei. Tipo, tu pega a referência do Pinterest, uma piroga, mas uma piroga, a verdade é essa. É tipo isso, gente. Tipo isso. O bonequinho do YouTube acabando com o nosso vídeo. Gente, mas não tem como. Mas é isso, gente. E aí, tipo, ela entregou. Ela falou: Carol, eu tô desesperada porque ela ainda atrasou. Então, o que aconteceu? Ela, além de não receber o que ela tava esperando, ela ainda não... Tipo, ficou com um tempo mais curto do que ela tinha. Então, por exemplo, ela teve que pagar pelo trabalho. Porque... E aí, o que aconteceu? Ela perdeu o dinheiro. Pagou 2 vezes. Né? Pagou mais barato, mas ela teve que pagar pra mim, porque ela... Entende? Então ela e o desgaste, porque o que acontece? Desgaste. Esse tipo de coisa, por exemplo, na maquiagem, no vestido, na papelaria, você vai ver já
perto do casamento, gente. Exatamente. E aí você já não tem mais tempo pra ficar correndo atrás de outros fornecedores, já não tem mais de agenda. analisar. Você não tem como mais um tempo. todo. Ou às vezes até agenda você poderia não ter mais possibilidade de fazer De pra ela. atender. Exatamente. Então não adianta, é a economia burra. Porque você acaba depois ou ficando frustrada, ou ficando tipo com aquela lembrança ruim pra sempre sobre o seu casamento que você não conseguiu mudar. Ou então você vai ter que gastar 2 vezes. Eu já tive uma noiva, sabia? Que ela fez comigo a maquiagem do pré-wedding dela, que ela fez aqui na praia, só que ela casou em Atibaia. E ela me conheceu, já tinha fechado a maquiadora dela para o dia do casamento. Ela fez só o ensaio comigo. Ela, depois que fez o ensaio comigo, ela adorou o meu trabalho e tudo mais. Ela foi fazer a prévia faltando 1 mês pro casamento. Ela odiou o trabalho da maquiadora. Ela odiou, porque ela tinha já se maquiado comigo, que tinha sido a primeira vez que ela tinha se maquiado como um profissional, e ela tinha gostado da naturalidade do meu trabalho. Quando ela chegou na maquiadora, a maquiadora não conseguiu chegar no nível de naturalidade que ela queria. Ela quebrou o contrato com a maquiadora e fechou comigo. Pagou 2 vezes, porque ela pagou 2 vezes, teve a multa. A sorte é que eu tinha a data disponível, que era um mês Que bem, é raro. bem tranquilo, Que é assim, em cima da hora. Mas, gente, isso acontece. Então, olha a dor de cabeça e o desgaste. Se ela tivesse, tipo, percebido que não vai rolar, não é esse trabalho que eu quero. Não vai estar alinhado, não vai chegar. E entrava até nessa parte do personalizado, porque essa outra maquiadora, ela até me mandou as fotos do teste. Ela tava me mandando as referências dela, as coisas que ela gostava. A maquiadora fez uma outra coisa completamente diferente. Por conta disso, gente, não tem essa ideia de personalizado. Ela fez o que ela sabia fazer, que ela fazia em todas as noivas. E aquilo do fornecedor Bom, gente, então tem muito essa coisa do fornecedor tentar convencer a noiva de que ela precisa se adequar a ele, né? Então é muito complicado de você conseguir, tipo, gostar de um fornecedor que, né? Não vai entregar aquilo. Não vai entregar. E linkando com o nosso último episódio, são 2 coisas diferentes que juntam pra fazer o detalhezinho. Que é você entender a vibe do fornecedor, o estilo, que é o que a gente falou no episódio passado, que se você não ouviu, vai lá ouvir, com esse trabalho personalizado. Ele vai conseguir personalizar dentro da vibe dele. Não é... Uma coisa não vai tirar a outra, né? Não tem como ele personalizar uma coisa completamente oposta. É como aquele desenho de círculos com um meiozinho de encaixe. O trabalho desse fornecedor vai estar ali no meio. O estilo tá num lugar, personalizado tá no outro. E assim, juntando tudo isso. Alinhando tudo isso, né? Então, gente, é isso. Se você tiver algum comentário, alguma coisa, alguma quiser, sugestão, se não entendeu alguma coisa do que a gente falou nesse episódio, no anterior, coloca aí nos comentários. Ou nos comentários. Vídeo, ou se estiver só ouvindo, manda no nosso Instagram. Pode mandar no Preparadas Instagram. pra casar. E corre lá, e vai lá dar uma stalkeada lá no Instagram, que tem um monte de conteúdo pra vocês, assim, das coisas mais variadas possíveis. Sim. A gente não fala só sobre os nossos trabalhos, a gente fala como um todo, né? E aí corre lá, garante lá umas dicas muito boas que tem por lá, tá bom? Isso. Amamos a companhia de vocês. Muito obrigada. Um beijo. E até a próxima.